Olá, tudo bem com você? Pode aumentar o som, porque está no ar o Segundo Ouro Fino, o podcast da Ouro Fino Saúde Animal, para a gente falar sobre o mundo corporativo. O que é que a gente faz aqui que te inspira aí? Hoje a conversa é com a Paula Serafim, nossa diretora de qualidade. Paula, seja muito bem-vinda ao nosso podcast Segundo Ouro Fino. Obrigada, Mário. É um prazer enorme estar aqui com você. Vamos lá. Paula, começa contando para todo mundo que está ouvindo a gente quem é a Paula. Bom, Mari, a Paula, formada em Química, muito tempo atrás, fãzaça da metodologia Lean Six Sigma, tem vários treinamentos nessa frente, gosto muito de estudar, gosto muito de ler, sou motociclista, gosto de artes marciais, luto Muay Thai, Jiu-Jitsu, mãezona, coruja demais, gosto das minhas filhas muito perto de mim, tô sofrendo um pouco com uma na Austrália agora, cachorreira, gateira, vivo achando um bichinho abandonado e acolhendo para dentro de casa, sou totalmente apaixonada pela vida, não gosto de desperdiçar minutos com tristeza, sempre muito feliz e disposta a viver intensamente. Que ótimo, Paula, essa energia que a gente traz aqui para o bate-papo de hoje. E eu já começo te perguntando um pouquinho sobre como é a qualidade na Ouro Fino para deixar todo mundo que está escutando na mesma página, porque acaba sendo uma atividade que às vezes muitas pessoas não têm particularidade, não trabalham na indústria, não tem esse convívio com a qualidade. Então conta pra gente o que faz o time de qualidade aqui na Ouro Fino. Mari, a gente faz muita coisa, desde o início dos processos até o último momento em que a gente dá a disposição final do produto para que ele possa, de fato, ir para os centros de logística, para as cadeias de distribuição. Então, é uma cadeia grande em que a gente tem interferência ou participação durante toda ela. Desde o início, lá quando a gente recebe os insumos, né, que são as matérias-primas, que são os ativos, né, que fazem efeito no remédio, no medicamento, a gente tem um processo de qualificação em que os fornecedores passam por uma série de protocolos ali para que eles estejam aptos a fornecer aquele insumo para a gente faz análise do resultado desses insumos, então a gente entende se eles estão dentro de uma tendência ali com o passar do tempo. Esses insumos são analisados efetivamente pelo nosso controle de qualidade para que eles estejam liberados para ir para o processo fabril, para a produção do medicamento em si. Depois disso, a gente também tem, durante o processo fabril, uma série de controles que são feitos e análises, de fato, análises laboratoriais que são feitas para que o produto passe para a etapa final de embalagem, por exemplo, né? Embalagem quando ele vai lá dentro ou do frasquinho, ou dentro do blister, né? E, de fato, a parte final do produto acabado, incluindo a embalagem dele em si, antes da disposição final do produto. Além disso, a gente também analisa a parte de estudo de estabilidade, que é quando a gente garante a vida de prateleira, né? A validade do produto até o último dia de vida dele. A gente também tem todo uma retenção aqui, que são as contraprovas, quando a gente tem alguma reclamação de mercado e que a gente precisa avaliar se o produto está conforme essa nossa segurança interna. A gente tem análise microbiológica, que avalia se tem algum micro-organismo no produto acabado, nos insumos que também são analisados. A gente tem a parte de controle de qualidade biológicos, que vê a parte lá dos bichinhos vivos, das bactérias. A gente também tem questões virais que a gente faz testes aqui internos. É uma gama de análise e complexidade que são todas regidas por documentações de suporte também. A gente costuma falar que na indústria farmacêutica a gente não produz medicamento, a gente produz documentação, porque se a gente não documentou, a gente não fez, né? Então, além disso, a gente tem todo um processo muito grande de processos documentais, procedimentos, fluxos que a gente segue para que a gente tenha cada vez mais as nossas atividades padronizadas, harmonizadas e com menor índice de variáveis, tá bom? De uma forma bem simples, é como eu consigo trazer um pouquinho da complexidade que a gente tem aqui. Paula, você trouxe todas essas atividades que o time de qualidade faz. E eu vou colocar aí um pouquinho mais de pimenta nessa conversa,
porque a qualidade ela não está só restrita à equipe de qualidade. Como pensar numa cultura de qualidade para aquelas pessoas que não trabalham especificamente nessa área, que estão em outros setores de uma empresa, ou mesmo aqueles profissionais que são empreendedores e que a qualidade deve estar presente também nas suas rotinas? Perfeito, Mari. Eu vivo na área de qualidade, operações e projetos há mais de 20 anos. E eu vejo uma evolução que, para mim, só gera mais brilho nos meus olhos para trabalhar, né? A gente sai de uma qualidade muito by the book, né? Seguidora, digamos, de receita de bolo, né? Principalmente na área de controle de qualidade, e a gente passa por uma qualidade de entendimento de impacto, de entendimento de risco, de governança de risco, né? Isso para mim é incrível, porque a gente começa a imprimir esforços onde realmente precisa, né? Então, quando a gente olha para um sistema de qualidade como um todo, onde a gente vem buscando que a qualidade nasça desde quando você começa a imaginar um produto novo. A qualidade, quanto mais cedo ela nasce na concepção de um novo produto, no desenho de um novo produto, mais fácil fica administrar durante todo o ciclo de vida desse produto, depois dentro da rotina. Tá? Então, o que eu quero dizer com isso? A partir do momento que você sabe que você vai ter um produto que precisa ter no mínimo 24 meses, você já vai entendendo a matriz de combinação desse produto, qual que é o material de embalagem que mais vai suportar essa formulação, quais que são os tipos de materiais que podem gerar uma degradação mais facilitada para aquele determinado princípio ativo. Então, com isso, você vai conseguindo conter e desafiar as variáveis já desde do desenvolvimento do produto. E aí, quanto mais controle e conhecimento de processo você tem, com mais entendimento dos parâmetros críticos que você tem dentro de um processo, por exemplo, determinado ativo ele pode degradar com 70 graus Celsius. Que adianta você pensar num misturador, por exemplo, que ele não consegue conter essa temperatura, entendeu? Porque ali dentro da própria formulação você já vai degradar esse ativo. Então, tudo isso sendo antecipado, você vai gerando uma rotina, uma implementação em rotina, uma transferência, uma validação de processo muito mais assertiva, né? E um produto muito mais padronizado, que você não tenha que lidar todo dia com uma nova produção, com uma nova variável e, portanto, com possibilidade de rejeitos. Porque daí lá no final, quando você não antecipa tudo isso, você fica refém de uma liberação de passo ou falha, né? E aí você tem descarte, você tem perda financeira, perda de tempo, né? Colaboradores que acabam tendo que refazer, reprocesso, retrabalho, e isso realmente entra como um grande ônus para a companhia, né? Então, eu vejo a qualidade como uma atenção, um olhar crítico e prezar pela excelência nos menores passos de cada processo. Cada colaborador tendo essa consciência da excelência, entendendo o que é uma avaliação de risco, uma mitigação do risco, cada vez mais você vai ter um resultado mais robusto sendo entregue para o seu cliente lá na frente. Isso, Paula, dá para dizer também que a pessoa que está no financeiro, quem está no RH, essas outras pessoas também podem ter essa mesma cultura de pensar em fazer certo os seus pequenos processos para uma entrega final, concorda? Mari, perfeito, porque quando a gente fala das outras áreas, né, talvez tecnicamente, a gente brinca, né, a gente tem o nosso technicase, tentando às vezes falar com o juridiquês, né, e com o financeiro, então acaba virando uma torre de Babel. Mas quando a gente traz o impacto da não qualidade, né, quando você acaba tendo um rejeito de lote, quando você acaba tendo um problema sério em que você precisa envolver pessoas numa área que você já tem a capacidade ali no seu 100%, né? Você não tem tanta flexibilidade de recursos humanos para que você dedique as pessoas para refazer algo que já deveria estar sendo entregue. Quando você mostra para o financeiro a perda de um lote inteiro acabado, você consegue demonstrar o risco que você tem em não prezar pela qualidade, e não ter os processos na sua maior excelência, porque daí isso pode gerar um impacto muito maior do que se você tivesse prezado pelos pequenos passos que às vezes
a gente precisa gerar um convencimento maior de que é necessário, que não é só a normativa que está pedindo, que não é só uma exigência que precisa ser cumprida, mas é o impacto de não fazer da forma correta, da forma em que o risco está notório, está mapeado e que precisa ser mitigado para que o resultado excelente seja atingido. Paulo, você tem muito tempo de experiência de mercado e com certeza você já deve ter vivido muita coisa. Então eu queria pedir para você compartilhar com a gente uma experiência tua de como a qualidade pode salvar o dia. Nossa, Mari, todo dia. Todo dia a gente acaba passando aí por uma questão ou outra, né? Que a gente consegue antecipar algum teste, que a gente consegue entender ali uma forma melhor de fazer um processo, ou de incluir uma informação numa ficha de fabricação que possa ajudar os operadores a não terem dúvida na hora de fazer um produto. Mas eu vou te trazer um caso que ficou bastante marcado. Há muitos anos atrás ali, eu participei de uma investigação de um produto que não estava passando no teste do teor. Então, imaginando o princípio ativo, que é, vamos dizer, o que faz efeito no medicamento, né? E era um produto que tinha ali uma linearidade de resultados muito grande, né? Que já era analisado historicamente há muito tempo. E aí, de repente, aquele princípio ativo estava dando o dobro da quantidade. Estava dando 2 vezes, como se na formulação tivesse colocado 2 vezes a quantidade de ativo. Então, na receita de bolo lá, vão 2 ovos e colocaram 4 e aquilo está aparecendo lá no meu resultado. E a gente investigou, lógico, iniciamos pela parte fabril, né? Porque parecia realmente um erro de formulação. E fomos também na parte laboratorial, porque sempre a gente tem essas 2 frentes de investigação. Se você não mitiga, se você não elimina ali que você teve um problema analítico, você vai para a área de operações, mas como esse caso parecia que era algo de formulação, a gente já foi ver na IF se tinha algum problema relacionado a isso. IF, ficha de fabricação. Enfim, no laboratório eu fui acompanhar a analista que estava fazendo a análise, né? Acabamos evoluindo ali para um reteste, que também está previsto nos guides, nos guias, e a analista era nova. Isso daí já foi algo que nos levantou uma chance ali, né? De fazer um acompanhamento e entender o que podia estar acontecendo. Enfim, resumindo a história, tem um processo muito simples e por isso que eu falo que a atenção com qualidade tem que estar nos mínimos detalhes, em 100% dos passos. Né? Tem uma etapa muito simples que é a filtração, antes de você incluir essa solução no equipamento para quantificação. E na seringa que a gente faz essa filtração da solução, a gente acopla um filtro, uma membraninha filtrante. E o normal é você colocar a solução dentro da seringa, acoplar o filtro e daí descartar um pouquinho e filtrar e coletar essa solução. A menina, que era recém-contratada, ela não teve o treinamento apropriado e quando ela foi fazer o processo, ela inverteu, ela acoplou o filtro na seringa e aí ela tirava o êmbolo. Quando ela tirava o êmbolo, fazia o barulho do êmbolo, lógico, né? E ela colocava a solução, só que nisso você pode estourar sua membrana filtrante. E aí eu falei para ela, né? Eu lembro certinho que eu falei para ela, e assim a gente corre o risco de estourar a membrana filtrante. Ela falou, não, é barulho do êmbolo saindo, não é da membrana. Eu falei, não, a membrana não vai fazer barulho mesmo, né? É algo que a gente não vai ver, não vai notar. E aí, assim, fizemos um teste, né? Filtrando com e sem o filtro, né? Assim, só colocando a solução no vial para injetar e filtrando sem estourar a membrana filtrante. E a gente viu que tinha outro pico que coeluía no mesmo tempo de retenção, que saía no mesmo lugar daquele pico de interesse. E aí a gente realmente entendeu que estava vindo desse pequeno gap, né? Desse pequeno probleminha aí que a gente conseguiu consertar. E o produto de fato estava correto e a gente resolveu o problema, colocamos uma instrução mais clara ali na metodologia e o problema foi resolvido. Mas foi um detalhe, né? Um detalhe muito simples, né? Que para uma pessoa que não vem com tanta experiência, que não recebeu o treinamento apropriado, pode fazer e com isso a gente poderia ter condenado um produto bom.
Então, nesse nível de detalhe que a gente acaba indo quase todos os dias, né, do trabalho de qualidade. É o que eu falo, a qualidade é acionada quando tem problema. Quando não tem problema, tá tudo bem. Tá tudo andando, ninguém lembra da gente, é como a gente gosta. Só que o nosso core é resolver problemas. Então, é o nosso dia a dia. Você falou sobre uma questão de gestão também, que envolve treinamento, e você é uma gestora de muitos profissionais aqui na Ouro Fino, uma equipe multidisciplinar. Então, queria saber também como que é o teu estilo de liderança, o teu estilo de gestão, e qual dica você pode dar para outros gestores que estão ouvindo a gente agora também. Mari, desde o começo da minha carreira, acho que uma das primeiras frases que eu ouvi interessantes, assim, quando eu era estagiária, lá no comecinho, foi, eu entrei num laboratório que a parte de equipamentos era riquíssima, assim, era um laboratório de ponta, e uma analista sênior falou assim pra mim, o que é a coisa que você acha que vai ser mais difícil de você fazer aqui? Eu falei, nossa, acho que mexer no LCMS, né, nos HPLCs, que eram máquinas ali que eu nunca tinha nem encostado um dedinho, né, e ela falou assim, não, o mais difícil é lidar com pessoas, né, a parte de tecnologia, de equipamentos, a gente aprende com o pé nas costas, mas lidar com pessoas realmente é um aprendizado diário, e eu sou muito aberta a cada dia aprender algo novo, mas se eu puder dar uma dica, eu acho que a gente tem que ser natural, né? Eu gosto de trabalhar de uma forma espontânea, com a minha naturalidade, eu gosto de chegar e conversar, quando eu realmente vejo que o curso das coisas não estão bons, eu acabo não também contendo 100%, então eu sou muito transparente, eu sou muito in natura, então eu acho que isso ajuda muito a ter a proximidade, a criar conexão, a ser entendida e também me colocar na pele de entender as pessoas quando não estamos indo bem, né? Eu acho que ajustes devem ser feitos quando a gente sente que precisa, e eu acho que como técnica, né, eu gosto muito da liderança situacional, né? Eu aprendi muito com isso, eu acho que traz a natureza e o nosso cotidiano ali. Para quem não conhece, a gente acaba lidando da forma que a gente acha correta, mas quando a gente tem o conhecimento da liderança situacional, que nada mais é que você fazer diagnósticos do seu colaborador por tarefa, então não é que o colaborador fica rotulado, né? Ele é estágio D1, ele é estágio D2, né? E aí eu preciso colocar a minha liderança, o meu estilo de liderança E1, E2. Não, é você, na realidade, entender em que fase que ele está e como que você extrai de uma forma melhor e mais conectada com ele, suportando ou deixando que ele voe livre, porque ele já tem toda a motivação, ele já tem todo o conhecimento daquela atividade para realmente passar até a ensinar outros colaboradores, né? Para ser uma referência e ter autonomia para trabalhar daquela forma. Então acaba trazendo ali a questão do microgerenciamento, de você mais suportar pegando na mão, ser mais diretivo, você garantir que a pessoa esteja tendo as instruções adequadas para que ela possa performar com aquela atividade sem ter insegurança, né? Passar, lógico que todas as atividades, depende do tempo do colaborador, passa pelo famoso Vale do Desespero, né, que traz essa metodologia. Então, todo colaborador desce ali em um nível de motivação e entende que não tem o conhecimento técnico apropriado para performar o que lhe foi solicitado e entra no modo freak out, né, que não sabe como que vai entregar aquilo, não vê a luz no fim do túnel. Então, eu acho que essa metodologia nos ajuda a diagnosticar o estágio que está o colaborador e suportá-lo da melhor forma para que ele voe mais alto no menor tempo possível. Então eu gosto muito da proximidade, né? Sem falar de técnicas, né? Eu gosto da proximidade, eu gosto de entender quando o colaborador quer e pode ter autonomia, quando precisa também. Eu não tenho problema em fazer microgerenciamento, entender como que estão as atividades, sentar junto e desenhar e fazer acontecer ali pegando na mão mesmo.
Então eu acho que a adaptabilidade é a palavra da vez, né? E a gente vem com colaboradores de diferentes faixas etárias, de diferentes culturas, e hoje o mundo cada vez está mais diverso, né? Então eu acho que a palavra da vez para um bom líder é adaptabilidade. Paula, eu vou pegar o gancho da tua palavra adaptabilidade para convidar também quem quiser conferir um artigo que nós temos na nossa newsletter do LinkedIn que fala exatamente sobre esse tema. Como é importante ter adaptabilidade para a gente se desenvolver e se manter sempre renovado nas empresas e em tudo que a gente faz. Então fica a dica, corre para o perfil da Ouro Fino no LinkedIn para conferir esse artigo. E já que estamos falando de referências aqui culturais, vou pedir para você encerrar compartilhando com a gente um livro, um material que você gosta de aprender sempre revisitando esse conteúdo e que pode servir também de inspiração para outras pessoas. Mari, trazendo a parte técnica, eu gosto muito de ler, né? Então, cada dia eu tô lendo alguma coisa, tô lendo um livro, algum artigo. A gente é regido por muitas normas, né? Então, para falar um pouquinho de qualidade, de todo esse trânsito de qualidade do futuro, né? A gente vem desenvolvendo aqui na Ouro Fino muito a respeito da qualidade assegurada, né? Que é justamente a governança do risco, a gente entender de fato as atividades estão mapeadas num fluxo completo para que a gente antecipe, né, e não tenha que lidar com problemas futuros, né, que a gente haja preventivamente. Eu gosto muito de ler os guias, né, do FDA, que acaba sendo ali o Ministério, né, dos Estados Unidos, que acaba sendo ali um direcionador global, né? Acho que nunca é demais também a gente fazer as leituras das normas, do VICH, do ICH também, que acaba indo mais para a parte humana, mas que tem muita conexão com o que a gente faz todos os dias, né? Acaba sendo aprendizado aí técnico. Em termos de aprendizado de liderança, eu gostei muito de um livro que eu li o ano passado, que ajuda para que eu possa me expressar sem parecer, às vezes, enfática demais, grosseira demais. Eu tenho já um timbre de voz forte, eu já tenho uma expressão forte, então Comunicação Não Violenta para mim foi um livro importantíssimo, que eu aprendi a organizar ali a minha fala para que aquilo não gerasse ruptura, né? Para que não gerasse afastamento, e eu acho que vem funcionando bastante. Outro livro que eu uso já há mais de 5 anos ali, quando a gente vai fazer trabalhos de liderança, de conexão com o time, os 5 desafios das equipes, né? Eu gosto muito de entender como que a gente está dentro da questão da confiança, né? Da maturidade do time, e aprendi muito também com o trabalho de entropia que a gente teve a oportunidade de viver aqui. E daí eu passei a estudar bastante essa questão de entropia e como que a gente reduz, né? Que acaba sendo... Não é tão comum, né? Eu nem conhecia essa palavra antes do trabalho que a gente fez aqui dentro da Ouro Fino, mas acaba sendo o ruído, né? Que existe entre o time e muita coisa que acaba estando dentro do nosso subconsciente ali, de crenças limitantes que a gente traz no decorrer da nossa vida pessoal ou profissional. Então, eu gosto do aprendizado contínuo. Acho que com o tempo eles vão se conectando. É um imenso quebra-cabeça que a gente nunca vê o fechar da última peça ali. E eu gosto, assim, cada livro eu pego um trecho. Eu não sou aquelas que conseguem contar a história de um livro inteiro, mas eu vou montando quebra-cabeça com o que é necessário para eu evoluir como ser humano, como líder, como par, como liderada também, porque sou, né? E acho que, de fato, para eu conseguir ser uma pessoa melhor. Então, deixo essas dicas para vocês. Espero que tenha sido bacana, que eu tenha acrescentado aí um pouco. Estou 100% à disposição para tirar qualquer dúvida sempre que vocês quiserem. Paula, muito, muito, muito obrigada. Você falou do Comunicação Não Violenta. Chama a turma para ouvir também o podcast com a Juliana Matti sobre líderes comunicadores. Acho que tem tudo a ver aqui com o que você trouxe para a gente. E os microfones aqui do nosso Segundo Ouro Fino vão estar sempre abertos para você. Pode voltar a compartilhar mais das suas vivências, das suas experiências. Muito, muito, muito obrigada pelo bate-papo de hoje. Eu que agradeço, Mário. Foi uma experiência incrível. Beijão. E muito obrigada a você também que ficou aqui acompanhando esse bate-papo. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau!